né? Porque a gente vai tratar do assunto aqui hoje muito importante, porque a gente vai tirar aquela estigma de que é uma pessoa menos importante. Hoje você vai sair daqui entendendo que o Espírito Santo de Deus é Deus e ele tem todos os atributos, amém? Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, o capítulo 1 e o verso 35. Isso, verso 35. Amém? Todos nós encontramos? Lucas 1:35. E diz assim: respondendo, o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra é poderosa, Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida que está aqui nessa noite. Obrigado, Deus, por cada vida que vai ver esse estudo, Senhor, por aquele, Senhor, aonde essa palavra alcançá-la, Deus, que nessa noite nós possamos testemunhar da grandeza do teu poder e da beleza da tua palavra. Fala conosco, Senhor, repreende tudo aquilo que não provém de ti, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos ouvidos, abra, Senhor, a minha boca, Senhor, para falar aquilo que a tua palavra menciona, Senhor. Tira todo o eu, toda a vanglória, porque, Senhor, se tem alguém aqui neste lugar que merece honra e glória e majestade, é o teu Espírito Santo, é a tua glória e a tua presença. Sê conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa e santifica em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu estava fazendo um estudo sobre essa palavra, eu estou meditando aqui bastante, já faz um tempo já, né, alguns dias, né, a gente vem, a gente termina ministrando hoje, já começa a se preparar amanhã para o próximo, né, e pelo menos eu sou assim, não sei, eu acredito que todo aquele que ministra, ensina, tem que ser assim, porque senão, se a gente deixar para a última hora, para 5 minutos, a gente vai ficar atarefado correndo de lá para cá, né? E aí eu estava vendo, falando sobre o Espírito Santo de Deus no Novo Testamento, e você talvez não vai ajudar muito você, mas você sabia que tem 379 menções do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Aí fala, mas para que serve isso? Não sei, mas é bom saber. São 379 vezes que o Espírito Santo de Deus é citado no Novo Testamento. O Espírito Santo de Deus no Novo Testamento, ele tem uma função, eu anotei aqui, irmãos, é que não tenho condições de falar sobre todas elas hoje. E provavelmente em 10 anos também eu não teria condições. Porque é muita coisa. Se nós fôssemos fazer uma hermenêutica de cada, né, um exército de cada texto, nós teríamos aqui no mínimo mais uns 5 ou 6 anos só falando sobre o Espírito Santo e não acabaríamos. Porque a pastora ministrou aqui no sábado, no domingo, né, sobre gratidão, né, ser grato. E e ela citou o texto, ela estava falando sobre a necessidade que nós temos de reconhecer a grandeza de Deus, e a grandeza do Senhor, e a grandeza do Espírito Santo. E com esse estudo aqui que a gente está ministrando aqui, eu aprendi uma coisa: quão pequeno nós somos, quão pequeno nós estamos diante da presença do Senhor. Porque quando você lê a história do Espírito Santo, você lê a história dele narrando e os feitos que ele fez, você diz: eu sou muito limitado. Eu sou muito limitado, mas muito mesmo, né? Você, nossa, o irmão sabe muito, sabe igual, eu queria ser igual ao irmão. Tadinho, é melhor você ser como o Espírito Santo, tenha mais conhecimento, porque eu me pego cada vez mais que eu começo a estudar
eu me lembro, eu estou encontrando e dizendo: as minhas limitações me impedem de conhecer a Cristo, porque elas são muito grandes, né? Então, o primeiro passo que nós vamos ver na ação do Espírito Santo no Novo Testamento é geração. O Espírito Santo, a Bíblia, você tem que entender o período interbíblico que ocorreu antes, né? Para você começar a trabalhar com o Espírito Santo. A Bíblia diz que teve um período interbíblico de aproximadamente 400 anos que Deus se fechou, se calou, e o povo de Israel ficou sem resposta para as suas orações. 400 anos, né? Tem aquelas folhinhas brancas lá que dividem o Novo e o Velho Testamento, era para documentar esse termo. Então, quando você trata deste assunto, você imagina que nós estamos há 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir o que Deus tem, sem ser corrigido por Deus. Eu acho que isso não é muito bom. E aí a Bíblia diz, quando você pega os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver que a primeira ação que nós temos é a ação do Espírito Santo falando com alguém de uma forma especial. Você vai encontrar, né, nós vamos tratar aqui o Espírito Santo falando com Zacarias, falando com Simeão, falando com Maria, né? E aí você vai entender que, se você imagina, esses homens estavam há 400 anos servindo no templo, fazendo as mesmas coisas, mas a voz do Senhor estava calada, a voz do Senhor estava quieta, o Senhor não estava respondendo, não tinha profeta, até que a Bíblia diz que se levanta João Batista e começa o ministério que está descrito lá no livro de Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas da justiça, endireitai o caminho. E esse homem começa a pregar, mas quando esse homem nasce, ele também já nasce de uma geração diferente. Quando eu falo geração, eu estou falando geração física, né? Ele foi gerado de uma forma diferente, porque os seus pais já eram velhos, e o seu pai recebe a visão do anjo, e o anjo fala com ele, colocaram o nome de João e tal, e ele sai mudo do templo, porque não é uma coisa comum de acontecer. E a Bíblia diz que ele vai para a sua terra, e a sua esposa fica com vergonha, né? Porque ela fala: como pode uma mulher de idade ficar grávida, né? Mas a Bíblia diz que vai passando-se os meses, e ela começa a ter os sintomas de uma gravidez, os sintomas de uma vida. Todo crente tem que ter sintomas de vida dentro dele, senão não funciona. Tem os sintomas. E a Bíblia diz que quando ela vai para as montanhas, e quando Maria vai visitá-la, é a primeira vez que você vê 2 crentes falando ministério dentro do ventre. Você vai ver João Batista de um lado e Jesus do outro. Quando Jesus chega perto de João Batista: ô glória, é agora, Senhor, manda fogo, é comigo, estou para sair, né? E a Bíblia diz que o menino se mexeu. Por quê? Porque quem é do Senhor conhece a sua voz. Quem entende o Senhor, quem conhece a profundidade do Espírito, vai entender quando a outra pessoa é do Senhor. E quando Jesus chega, João Batista fala: esse é o meu Senhor. Mas enfim, quando nós lemos aqui o capítulo 1 de Lucas, nós vemos que a primeira situação que o Espírito Santo vai aparecer aqui é dizendo para Maria: Maria, fica tranquila, porque vai descer sobre ti o Espírito Santo, e o Espírito Santo, o que você gerar, também será dele. Mas é uma coisa interessante, que quando nós lemos a história de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus nasceu do Espírito, viveu no Espírito e morreu e ressuscitou pelo Espírito. Aí é que nós começamos a dar a verdadeira importância do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida da igreja, porque quando a primeira ação dele foi gerar o Filho de Deus. Maravilha!
Mas se você analisar, você lê em Lucas 2, o verso 26 a 30, você vai encontrar quem? Simeão, se não for me engano. Lucas 2, o verso 25 a 30. Eu não vou ler todos eles, irmãos, porque são só 12 tópicos. 12 não, 14, né? Sei lá. Acho que é 12 ou 14 tópicos, né? Mas se você ler em Lucas 2, do 25 em diante, vai tratar da história de Jesus, quando Jesus completa o ritual de fazer a circuncisão, porque isso demonstra publicamente que ele era um judeu, que ele fazia parte do povo de Deus. A circuncisão, como Paulo descreve, é algo simbólico na carne, que mostra que você faz parte de um povo. Por isso que ele escreve que a circuncisão não seja somente externa, mas sim do coração, né? Mas isso é um assunto para outro dia. E a Bíblia diz que quando Maria e José levam Jesus para fazer a apresentação, como foi apresentada a menina aqui no templo, e Simeão vai lá e pega aquela criança no colo e começa a profetizar, e começa a adorar, né? E a Bíblia diz, aí eu estava pensando aqui comigo, foi o primeiro louvor dentro do templo com Jesus, foi Simeão que fez, pelo Espírito. A primeira adoração da pessoa física de Jesus, quem fez foi Simeão, através do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele se alegrou, né? Ele se encheu de alegria, né? E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, versículo 27, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, então o tomou nos seus braços e louvou a Deus. E disse: agora o Senhor despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então o primeiro culto aconteceu aqui com Jesus com 7, 8 dias, né? Bem novinho ali. Aí você fala, mas os reis magos que levaram os presentes? Não, mas ali não foi um culto, o culto foi aqui dentro do templo, chegou dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Então a primeira adoração no templo foi através de Simeão, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando você lê a história de Jesus, aí você vai ver o batismo de Jesus, né? A gente abre lá nossas Bíblias em Lucas, né? 3, né? Lucas 3, o verso 21 e 22. Por quê? Porque se Jesus já tinha feito a circuncisão, que era algo externo, e mostrava que ele era um judeu, ele precisava de autoridade para se mostrar como filho de Deus. Porque, irmãos, não adianta eu falar que sou crente, se as minhas atitudes, o meu testemunho não for de crente. Então Jesus, ele precisava de uma evidência física que ele era o Filho de Deus. E Paulo usa essa mesma figura lá em Efésios: vós fosse selado pelo Espírito. Quando Jesus vai até João estava batizando no Jordão, e Jesus se achega até João olha para ele e fala: eu te conheço, porque eu tive uma experiência que você não veio da minha mãe, eu te conheço, eu sei quem é você, eu não sou digno de desamarrar a sua sandália, e você vem a mim para ser batizado. E Jesus dá uma resposta para ele e diz: é assim que se deve cumprir, cumpra-se a lei. Por quê, irmão? Porque Jesus não quebra a lei, Jesus não quebra a autoridade. Quem era a autoridade naquele tempo era João Batista. João era o profeta e ele tinha autoridade naquele lugar, naquele momento, para fazer tal cerimônia. E a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, vem o quê? O Espírito vem sobre ele, sob uma forma
corpórea de pomba. Isso significa que Jesus, no momento do seu batismo, visualmente para todos aqueles que estavam ali, foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E se você ler a Bíblia com um pouquinho mais de atenção, Jesus só começou o seu ministério quando ele foi selado pelo Espírito. Por isso que Jesus é o nosso exemplo e o nosso caminho, porque aquela manifestação do Espírito descendo sobre ele como forma corpórea de pomba era um sinal visível para todos que estavam ali que Jesus era o Filho de Deus. E aí, como não se bastasse, uma voz que vinha do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas quem é que levou isso até Deus? O Espírito. Você vai ter uma dobradinha muito boa aqui no Novo Testamento de Jesus e o Espírito Santo. Eu diria que é uma dobradinha perfeita, não tem erro, né? Nem Pelé e Coutinho era tão bom, né? Porque a gente trata desses assuntos, a gente começa a ler e fala: nossa, né? Como Jesus trabalha bem com o Espírito Santo, ou vice-versa, né? Porque eles procedem do mesmo lugar, vão voltar para o mesmo lugar e conhecem todas as coisas, né? Então, a terceira situação aqui, o Espírito Santo, ele sela aquele que é de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que for batizado será salvo. Então, esse salvo aqui é nada mais, nada menos do que você ter o selo, o selo da promessa. Um dia desse alguém ministrou aqui sobre selo, não sei se foi o pastor Paulo que falou sobre o selo, né, que as pessoas foram seladas, né? E aí eu estava pensando, por que tem selo na carta, irmãos? Por que tem o selo? Porque o selo mostra a origem para ela, de onde ela veio para onde ela vai. O selo é o trajeto dela, né? Se ela não tiver selo, ela está viável, ela não tem valor, né? E aí, o terceiro ponto do Espírito Santo, ele sela as pessoas. Lucas 3, 21 a 22. E assim como ele selou a Jesus Cristo, o ministério de Cristo, ele também sela todos aqueles que amam ser salvos. Todos. Por isso que Paulo descreve, né? Cristo, Deus já, antes da fundação do mundo, já tem aqueles que amam ser salvos. Aí as pessoas falam: então quer dizer que se o cara vai, é predestinação? Não. Se chama-se poder absoluto. Você não, assim como Deus sabe o que aconteceu lá há 5.000 anos atrás, Deus sabe o que está há 5.000 anos à frente. Isso é onipresença, onipotência de Deus. Não é porque Deus escolheu, não, Deus não escolheu, não. Deus apenas colocou uma condição que Ele sabe quem é que vai ser salvo, quem é que não vai. Por quê? Porque Ele é Deus, simples, né? Não tem nenhum método científico aí para provar isso, não. É simples, Deus é Deus, Ele sabe quem é seu. A Bíblia diz lá, João diz, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas. O problema é esse. Esse aí é que está o segredo do negócio. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, mas eu conheço todas as minhas ovelhas. Não adianta chegar lá berrando diferente, não vai rolar. Não adianta pôr, né, ser cabrito com uma peruquinha lá de louro, não vai rolar, porque Deus, Jesus conhece todas as suas ovelhas, e Ele chama pelo nome. Então, não tem jeito, né? O Espírito Santo, uma outra ação do Espírito Santo no Novo Testamento é conduzir. Porque eu gosto muito que as pessoas falam: o irmão está no deserto. Existe deserto? Existe. Ele é real? Mas existe uma grande diferença, irmãos, entre você ir para o deserto e você ser conduzido ao deserto. Por quê? Porque quando você é conduzido ao deserto, quem te conduz conhece o deserto e sabe onde estão os problemas do deserto, assim como sabe onde estão os pontos positivos do deserto. Então, quando nós lemos a história em Mateus capítulo 4, verso 1, e Lucas 4, 1, vocês repararam que a gente não saiu do terceiro capítulo ainda.
nós vamos encontrar Jesus, ele se batiza, recebe o selo, a presença do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o mesmo Espírito o leva para o deserto. Então, irmãos, tem crente que está no deserto que o Espírito levou para ser provado, ministrado, trabalhado. Agora tem crente que foi para o deserto por conta própria, não tem nada a ver com Deus, e Deus só está olhando para ver até onde ele vai. Eu garanto que ele não vai muito longe, porque se não conhece, você vai morrer no deserto. O deserto tem três tipos de morte que você pode morrer no deserto, né? Você pode morrer de sede, você pode morrer de calor, e você pode morrer de frio. Três condições que você pode morrer, todas naturais. Não, você não precisa nem se esforçar para morrer, você vai morrer do mesmo jeito, né? E aí, quando Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz até o deserto. Então, quando eu estou passando por uma prova, quando a igreja está passando por uma condição difícil, se ela for conduzida pelo Espírito Santo de Deus, essa igreja, este homem, esta mulher, esta criança vai ter vitória, porque ela está sendo conduzida pelo Espírito. Ela não foi para lá porque quer, achou que pode vencer, que pode fazer. Ela foi conduzida. Tem situações na nossa vida que o Senhor nos leva, tem situações na nossa vida que nós vamos por conta própria, e por conta própria o Senhor não se responsabiliza pelos atos que nós fazemos. Ele tem misericórdia, é diferente, mas ele não se responsabiliza. Por isso que ele diz: eu ponho dois caminhos, escolhe a vida e vivo. Ele já dá bem claro: escolha a vida e vivo, porque se tu escolher a morte, tu morre. A quinta ação do Espírito Santo dentro do Novo Testamento, né, é ressuscitar. O que é ressuscitar? Trazer a vida àquele que já morreu. Quando nós encontramos, né, eu estava comentando na escola bíblica, quando nós estamos encontrando o caso de Jesus, é um caso extremo, porque quando nós encontramos a ressurreição de Lázaro, quem ressuscitou Lázaro? Jesus. Lázaro, a pastora ministrou aqui, sai para fora. E Lázaro, cheio de atadura, de faixa, saiu lá andando, né, irmão? Se os irmãos fossem todos corajosos, como alguns que nós conhecemos, estaria correndo também na frente de Lázaro, né? Mas, quando a gente para analisar, a filha de Jairo, quem ressuscitou? Jesus. A filha Tabita, quem ressuscitou? Pedro. O filho da viúva, quem ressuscitou? Eliseu. Tem sempre uma ação humana, uma pessoa que faz algo a favor do reino, e que Deus capacita ele. Mas e no caso de Jesus? Quem ressuscitou Jesus? Vamos lá? Essa aqui é o que eu faço questão que nós lemos aqui nessa noite, Romanos 8:11. Capítulo 8, verso 11. Aleluia. Amém? O que diz aqui? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Quem é que ressuscitou Jesus? Espírito. Então, irmãos, não dê valor ao Espírito Santo de Deus, trate ele como Deus, porque quando a gente lê esse texto aqui, e Paulo está dando uma ensaboada nos romanos, né? Paulo era muito sensível, muito romântico, ele gostava, ele pregava com muito carinho, muito amor, né? E ele estava dando uma ensaboada aqui nos romanos, aqui dizendo: olha, se é que vocês têm um Espírito, e aí ele fala, porque esse Espírito ressuscitou a Cristo de dentre os mortos. Cristo não precisou de ajuda externa para sair da morte, porque Ele é a vida. Não se pode matar a vida, irmãos. A vida já está. E a Bíblia diz que o Espírito ressuscitou a Jesus. Assim como ressuscitou a Jesus, Paulo está falando aqui de uma maneira figurativa: vai ressuscitar a vós.
Por que Paulo escreve isso? Porque lá isso, né? Aí eu estou lendo aqui de uma maneira resumida. E isso não é dom de vós, é dom de Deus. Não é vós, é graça. Vocês é favor imerecido. Vocês estavam mortos, Cristo ressuscitou da sua vã filosofia de viver. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8: foi o Espírito que ressuscitou a Cristo. Ele vai ressuscitar vocês também. Vai ressuscitar em que sentido? Que o cara morreu? Não. Vai ressuscitar da sua vã maneira de viver. A terceira coisa que o Espírito, a sexta coisa que o Espírito faz no Novo Testamento, ele dá mandamentos, né? Como nós vamos falando, Atos capítulo 1, verso 2. Atos capítulo 1, verso 2. Deixa eu achar aqui, a minha sumiu. Atos 1, verso 2. Deixa eu ver se eu falei certo aqui, irmão, senão não. Está certo mesmo. Eu refiz isso hoje de manhã, né? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então aqui tem dois segredos espirituais para nossas vidas. Primeiro, o Espírito Santo tem mandamento. Qual é o mandamento do Espírito Santo, irmãos? Sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Esse é o mandamento do Senhor, é o mandamento do Espírito para nós nesses tempos de graça. Sede santo, porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E aqui a Bíblia vai dizer que Jesus, antes de subir, antes da ascensão de Jesus, ele dá mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então é o seguinte, irmãos e irmãs e igreja do Senhor, todo aquele que é escolhido do Senhor tem que receber mandamentos. Não existe ninguém que é escolhido do Senhor que vive a seu bel prazer. Não tem. Você tem que receber os mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor? Palavra. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo dá mandamentos. Lá no Velho Testamento você vai ver Deus dando mandamentos, os 10 mandamentos. Quando você vê no Novo Testamento, você vai ver o Espírito Santo trazendo os mandamentos. Um dos mandamentos é ficar em Jerusalém, né? E a gente para para pensar, quais foram esses mandamentos que o Espírito Santo deu, né, aos discípulos que ele escolheu. Então, se você está aqui nessa noite, se eu estou aqui nessa noite, temos que dar graças a Deus, porque o Espírito Santo está nos dando mandamentos, e mandamentos de vida, e não de morte. A sétima ação do Espírito Santo no Novo Testamento é ensino. Por isso que a Bíblia diz que quem ensina tem que ganhar dobrado. Está escrito lá, viu, irmão? Não sou eu que escrevi isso, não. Eu só estou puxando a brasa com essa sardinha, só isso, né? Quem ensina tem que ganhar dobrado. Então, glória a Deus por isso, né? Mas geralmente quem ensina ganha menos, né? Mas acho que Jesus estava ensinando dobrado no reino dos céus. É isso que ele queria dizer, para alegrar mais, né? O ensino, Lucas 12, né? Lucas 12, o verso 11 e 12. Lucas 12, verso 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Mateus 10, 20
Porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. É por esses motivos, irmãos, que nós temos que manter a nossa boca mais fechada e deixar Deus falar mais na nossa vida. Porque Jesus está trazendo aqui uma situação e está dizendo: olha, haverá um tempo que vocês serão perseguidos, que vocês serão mortos, que vocês serão levados, vocês serão espancados pelo meu nome. Mas quando você chegar diante desses homens, não é para você ficar preocupado com o que você vai te falar. Deixa que o Espírito Santo fala em você, né? Quando você estuda essa situação, você vai entender que o Espírito Santo de Deus, ele está apto para nos ensinar. Tem várias maneiras do Espírito Santo nos ensinar. O Espírito Santo pode nos ensinar. Nós observando uma flor, eu estava vendo um testemunho de um homem, de um pregador, um grande pregador americano. Você sabe como é que ele se converteu? Eu já vi coisa absurda desse mundo. O cara converteu olhando as estrelas. Ele olhou para o céu e falou: rapaz, como é que pode isso? Essa estrela está pendurada ali no carro, não faz, está brilhando. Quem é que construiu isso aí? Ele se converteu, que era Jesus, que a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Então, ele se converteu olhando as estrelas. Então, quando a gente olha esse ensino do Espírito Santo, esse ensino aqui, ele é uma coisa bem ampla no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Ele pode te ensinar a se comportar como homem, a se comportar como mulher. Ele pode ensinar você a se portar diante de uma autoridade, diante de situações de pessoas poderosas. Ele vai te ensinar a se comportar diante do povo de Deus. Ele vai te ensinar a te comportar diante do mundo. Quem ensina é o Espírito Santo, irmãos. Não adianta. Tem gente que acha que bater no cidadão vai resolver o problema. Em alguns casos resolve, tá? Umas borrachadas não faz mal para ninguém de vez em quando. Mas quando a gente fala de conduta, de caráter, quem ensina é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem ensina você a respeitar a sua mãe, ensina você a respeitar o seu pai, ensina você a respeitar o pastor, ensina você a respeitar o juiz, ensina você a respeitar a autoridade. Se não for ele, você vai ser o que está lá escrito em Timóteo 4, né, que nós não vamos tratar agora. Mas o ensino do Senhor, ele nos ensina para todas as etapas da nossa vida. Ele ensina a criança, ele ensina o jovem, ele ensina o adulto e ele ensina o ancião. Porque nós nunca vamos parar de aprender, a menos que nós queremos. A oitava coisa que o Espírito Santo, a oitava ação que o Espírito Santo faz na vida do povo de Deus, ele é alegria. Atos capítulo 13, verso 5:2. Atos capítulo 13, verso 5:2. Amém? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Tem uma outra tradução aí, sem ser essa? Alguém tem uma outra tradução? Tem uma tradução, a minha tradução da minha Bíblia de estudo, que eu anotada, ele diz que eles estavam transbordando de alegria. Porque a alegria do Senhor não é a alegria que o mundo tem. A alegria do Senhor é a alegria que permanece e fica para sempre. Então, quando a gente fala de alegria do Senhor, a gente gosta muito daquele versículo que está escrito em Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força, por isso estamos alegres. Mas o Espírito Santo, ele traz uma alegria. E se você ler o capítulo 13, né, de Atos, você vai ver que eles acabaram de voltar de um retorno de viagens missionárias, de pregar o Evangelho, de trazer boas novas para o reino. E aí, quando chega no último capítulo, no último versículo, ele diz: e os discípulos estavam cheios de alegria. Não é de qualquer, não é meia alegria, irmão. Não é mais ou menos alegre. Eles estavam cheios da alegria do Espírito. O que é ser cheio da alegria do Espírito? É que está lá em Atos capítulo 5 e 6.
4, 5, 6, quando os apóstolos levaram uma surra por Jesus. Levaram uma surra de vara, né? Isso é tipo, não tem muito o que falar, vou dar uma surra de vara nesses caras. E deu uma surra nos apóstolos. O pessoal pensou que eles iam sair chateados. Eles saíram o quê? Rindo, alegres, dando risada. Glória a Deus, apanhando pelo nome de Jesus. Ô glória! Né? Nós, quando a gente não recebe a paz do Senhor do irmão, a gente já quer bater nele. Mas quando apanha, então nem se fala. Mas Jesus diz: bem-aventurado é aquele que apanhar, receber opressão pelo meu nome. É bem-aventurado. E os discípulos entenderam isso. Apanhar, saíram rindo. Falou: pô, dá mais uma surra aí, cara. Por Jesus eu apanho até cansar. Mas quem faz isso? A alegria do Espírito. A alegria do Espírito é isso, irmãos. É mesmo quando você tem uma situação adversa, você está alegre, está cheio de alegria. A alegria do Senhor, ela não está ligada a estado nem condição. Você pode estar no deserto, na pior provação do mundo, mas eu estou alegre, como foi ministrado aqui ontem, domingo. Eu estou alegre porque o Senhor está comigo. Ah, mas não é fácil. Se eu fosse fácil, o Espírito Santo não precisava fazer, irmão. Você fazia. As pessoas acham, é difícil seguir a Bíblia. É por isso que tem o Espírito Santo, é para nos ajudar, nos acompanhar. Você acha que amar o próximo é fácil? O problema é o próximo. Mas se não for, o Espírito Santo te dá uma capacidade sobrenatural de aceitar coisas, suportar coisas que você, na sua naturalidade, já ia partir para o próximo. Mas nós que somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus em nós falamos: espera aí, não vou bater em você hoje não, nem vou brigar com você, vou orar a Deus para ver se Deus resolve o problema, que nem o presbítero pediu, falou: Senhor, hoje é o último dia, vou tratar, acabou, não dá mais, esse cara vai me matar. Então quando a gente fala de alegria, é transbordante. Alegria, o Espírito Santo de Deus, ele tem alegria transbordante para todos aqueles que estão na casa do Senhor e acreditam nele. Porque não adianta falar: o Espírito Santo tem alegria, mas eu não acredito. Tem mesmo, Senhor? Tem. Vai por mim, pode ir por mim. Tem. Você vai ser muito feliz se você tiver o Espírito Santo de Deus. Você vai ter uma alegria transbordante. Eu traria aquele texto de Lucas 6, 30 e alguma coisa, né? Alegria transbordante, recalcada, sacudida. Que é para você ficar rindo que nem melancia. Quando todo mundo vê, você está rindo. Mas por que você está rindo? Jesus é bom. Por que você está rindo? O Espírito Santo me deu uma revelação hoje. Cara, eu estou rindo, porque Deus me deu um alimento. Hoje eu consegui almoçar, consegui jantar, estou alegre, né? Como foi ministrado aqui. A nona ação do Espírito Santo de Deus é julgamento. Se você acha que o Espírito Santo não julga, ele julga. Atos capítulo 5. A Carol até ministrou aqui, já falou alguma coisa sobre Ananias e Safira. Quem é que julgou Ananias e Safira? Foi Pedro? Não. Vós, Ananias, por quanto você vendeu? Por X. Ananias, por que tu fez isso? Tu está mentindo, não está mentindo aonde? Tu está mentindo o Espírito de Deus. E o que vai acontecer com você? Morreu. Mas não vai ter o jeitinho, não, morreu. E a mulher dele vem e faz a mesma mentira, conta a mesma história, e eles morrem. Então o Espírito Santo de Deus também traz julgamento sobre a terra. A Bíblia diz que nos últimos dias, quando fechar o Espírito Santo subir, a Bíblia diz que Deus vai ter que abreviar os dias para que se alguém se escape. Por quê, irmãos? Porque vai ser duro, né? Juiz, Atos 5, né? A história de Ananias e Safira. A outra ação que não existia no Velho Testamento e que agora passa a existir com o advento do Messias, ele habita em nós. Então, quando eu penso nisso, se eu pensasse nesse negócio de Cristo habita em mim, eu ia pensar
muito bem o que eu faria, o que eu faço com o meu corpo, né? Paulo diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito? Veja bem o que você, vê se se trata dessa carcaça, cuida dela, né? Vê se cuida, porque o Espírito de Deus habita em nós. João capítulo 14, versos 16 e 18. Ele habita em nós, ele não mora do lado. Eu acho muito legal que a gente canta aquela música: sou tua casa, sua morada, vem morar em mim, habita em mim. Mas acho que alguns cristãos, irmãos, ele aluga a casa para ir para o Espírito Santo. Quando chega alguma coisa mais importante, ele pede: Espírito Santo, desocupa a casa, né? Tem aluguel, né? Você está lá, paga a casa, né, doido? Arruma a casa, pinta, faz isso, faz aquilo. Aí chega o dono da casa e fala: é o seguinte, rapaz, minha filha vai casar, dá para você vazar, não? Quer dizer, dá para você vazar, porque você vai vazar, você não vai ficar aqui dentro. E tem crente que faz isso. O Espírito Santo não habita nele. O Espírito Santo tem aluguel, é temporário. Passou o tempo, meu amigo, daqui a pouco o Espírito Santo dá um pulinho aí fora, que eu vou resolver uma parada aqui. Eu acho que não fica bem para o senhor, não. Por quê? Porque habitar, irmão, é ter intimidade. A gente, quando habita com alguém, a gente conhece as pessoas. Ou não? Cara, quem é casado aqui sabe. Tipo, né? Você habita naquele mesmo lar. Você conhece os defeitos, sabe? Que o cara deixa a toalha na cama, que a mulher deixa a luz acesa, que não sei isso, aquilo. Você tem todos os defeitos lá. E aí você fala: mas mesmo assim você continua habitando. Mas tem gente que só aluga a casa para o Espírito Santo. Daqui a pouco expulsa o Espírito Santo e volta para a sua vida normal. Quantos nós encontramos desse jeito por aí? Mas aquele que conhece a Cristo, com certeza o Espírito Santo habita em nós. Olha, gente, ser morada do Espírito é um privilégio. É ser privilegiado. É ter comunhão, contato direto com Deus. É você ter o Espírito Santo de Deus em você e você ter uma comunhão plena com Deus. Se nós pensarmos nessas condições, nós acharíamos um pouco melhor, cuidar melhor desse corpo, tratar ele bem, não jogar ele em qualquer buraco, não encher de qualquer porcaria, né? Não destruir esse corpo, porque a Bíblia diz que quem destrói o templo do Senhor será destruído. E quem é que fala isso? O Espírito. A 11ª situação do Espírito Santo, ele regenera. Eu sempre trago para nós, o estado de regeneração é trazer ao estado original. Então, regenerado é ter plena comunhão com Deus. Em Romanos 8, o verso 1 e 2, vai tratar desse assunto. Romanos 8, o verso 1 e 2. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu gosto muito de crente, que crente gosta muito desse versículo, capítulo 1 aqui, né? Aí o 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Isso é regeneração, é ter comunhão novamente com Deus. Então, quando a gente vê muitos pregadores dizendo: olha, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, é verdade, está escrito. Só esqueceu de ler o resto do versículo. Qual é o resto? Que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para esses não tem condenação, mas se andar na carne, tem condenação. Está escrito aqui, a gente pode. Mas não tem condenação? Tem. Se você não tem para quem anda em Espírito, mas se você andar na carne, meu amigo, você vai colher o que você tem plantado, né? Deixa eu ver aqui. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 12 e 14, nós já estamos aqui mesmo. É só dar um pulinho na folha, nós já chegamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 12 e 14. Porque assim como o corpo é um e muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, meu amigo, para Jesus, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando você não anda na carne, quer grego, quer judeu, quer mariporãs, quer terrapretense, quer do Mato Dentro, quer da Líbia, fazem tudo parte de um corpo bem ajustado, bem alinhado. Então, isso significa que não há distinção de santidade quando nós estamos no Espírito, quando nós andamos no Espírito. Então, o Espírito Santo ele te regenera a se tornar um só. O que é ser um só? Ter o mesmo propósito, os mesmos desejos. Se o meu desejo é ir morar no céu, o seu também tem que ser. Se o meu desejo é ver a presença de Deus se manifestar, o seu também tem que ser. Porque nós andamos no mesmo propósito. Se o meu desejo é ver a igreja crescer, o seu também tem que ser. Se eu quero ver vidas salvas, você também tem que querer vidas salvas. Porque nós somos um corpo, tratados, nós bebemos do mesmo Espírito, comemos da mesma comida. Então nós temos que ter o mesmo gosto. Porque nós não podemos, aqui no meio da igreja do Senhor, não tem como você querer beber outra coisa. Ah, eu gosto de Coca-Cola. Não, aqui é só água do Espírito, meu filho. Ah, mas eu gosto de vinho. Aqui é só água do Espírito. Mas eu não gosto de água. Então você está no lugar errado. Vai para outro lugar. Porque aqui nós bebemos a mesma água. Nós somos batizados. Assim como ele diz lá o povo foi batizado na mesma nuvem, né? Comeram do mesmo maná, beberam da mesma água que sai da rocha. Paulo está fazendo uma alusão ao Espírito Santo, que nos conduza em um só corpo, em um só propósito, né? Então esse propósito que Paulo está dizendo aqui é de regeneração, de unidade de povo de Deus. A 12ª situação, já vou terminar, tá, irmão? Só falta mais 45 versículos. Brincadeira, tá? A outra ação do Espírito Santo é dar poder à igreja. Se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49, se você ler Lucas 16, 7, Atos 1, 8, né? Atos 4, 8, Atos 9, 17, 1 Coríntios 2, 4, você vai ver que Jesus, o Espírito Santo, está otorgando poder para a igreja. O Espírito Santo está dizendo assim: olha, em meu nome você vai fazer coisas extraordinárias. Jesus fala: eu vos dou outro consolador, um igual a mim, que vocês vão ter as mesmas prerrogativas e os mesmos direitos que eu tenho. A igreja, irmãos, ela tem o mesmo direito de fazer as obras que Jesus fez. E por que não faz? Aí, meu amigo, aí é outra história. Mas a prerrogativa do Espírito Santo é para todos. Porque Jesus disse: vós fareis obras maiores que a minha. Gente, como é que nós podemos fazer algo maior que Jesus? Explica. Mas se o Espírito Santo falou isso, é porque faz. Jesus conseguiu alcançar quantas pessoas, irmãos, no seu tempo? 1 milhão de pessoas? Talvez? 2? No seu tempo, falando no ministério físico. E quando ele está falando que faria coisas maiores, é quando ele estava presente. Hoje, se nós tivéssemos uma igreja atuante, quantas pessoas nós pregaríamos e se converteriam por dia? Com o advento da internet, da televisão, etc. Nós estaríamos quase com todo mundo. Isso Jesus não fazia, fisicamente. A igreja universal, a igreja no planeta. Sim, a igreja. Aqui nós estamos tratando da igreja. Então, Jesus, ele salvou muita gente, salvou. Mas se nós pregar o Evangelho e dar testemunho, nós conseguimos salvar muito mais gente que Jesus. Porque Jesus salvou aqueles que estavam ao seu redor ali, próximo, limitado pelo espaço físico. Nós não temos limitação de espaço físico, irmão, porque o Espírito Santo está em todo lugar. Toda igreja que tiver 2 ou 3 pregando, o Espírito Santo está lá. E lá também tem poder e autoridade para que as pessoas se convertam. Então,
uma das outras, poder para que nós possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é poder para se engrandecer, poder para crescer na obra de Deus. Né? Aí nós vamos tratar aqui rapidamente dos 3 papéis finais do Espírito Santo na nossa vida. Na nossa vida, na minha vida e na tua vida. O primeiro dele é, ele te dá consciência. Porque até nós virmos para o Evangelho, a gente não tinha consciência da roubada que nós estávamos. Pelo menos eu não tinha. Se tinha algum espiritual aqui, ou alguém que já nasceu dentro do meio cristão, essa pessoa provavelmente tem um pouco, mas ela só vai ter plena consciência do pecado quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar nela. Caso contrário, irmãos, a gente nasce na igreja, cresce na igreja, mas se o Espírito Santo de Deus não habita naquela pessoa, não serve para nada. Então eu tenho consciência do pecado. Em João 16, 17, do 7 ao 10, e ele virá e trará o quê? A consciência da justiça, do pecado e do mundo. Você vai ter consciência, você sabe, ó, que o mundo não serve para mim. Você tem que ficar igual o Simba lá no Rei Leão. Aquele lugar escuro lá, você não vai não, crente. Lá não presta não. Lá não é bom não, a Espírito Santo está aqui, ó. Vai lá não. Aquilo é feio, é ruim, aquilo é o lado negro da coisa. Então, o Espírito Santo no Novo Testamento, ele começou a dar uma consciência de pecado para o homem. Não é eu apontar o seu pecado, o Espírito Santo aponta para mim e eu consigo ver. Por isso que Paulo escreve: examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, quando a gente fala assim de pecado, tem uma passagem na Bíblia que diz que os homens vinham confessando seus pecados. Eu não sei se é na carta de Paulo, que Paulo escreve, que os homens vinham confessando seus pecados mutuamente, se arrependendo. Né? Eu vou procurar depois, porque o Espírito Santo traz essa consciência. Porque a consciência do Espírito Santo é aquela que você não pode passar um farol vermelho, você não pode defraudar um irmão, você não pode adulterar, porque você se coloca no lugar do próximo. Consciência do pecado, irmão. Se os nossos políticos tivessem consciência do pecado, o nosso mundo estaria bem melhor. Se os nossos juízes tivessem consciência do que é o pecado, nosso mundo estaria bem melhor. Ele teria muito menos injustiça e muito menos gente passando fome. E o Espírito Santo de Deus, ele traz a consciência do que é errado. E nós sabemos o que é errado. Né? É engraçado, é interessante isso aí. E a outra situação, o Espírito Santo intercede pelos crentes. Se você ler lá em Zacarias 12:10, depois você lê na tua casa, Zacarias 12:10 vai falar que o povo vai prantear aquele que eles transpassaram. E Jesus cita essa passagem em João capítulo 19, verso 37. Que quando no milênio, agora nós vamos falar de futuro, que o Espírito Santo também vai estar lá. No milênio, a Bíblia diz que o povo de Israel vai reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E vai voltar a Ele com arrependimento, sabendo que foi os seus que o transpassaram. Vai haver uma comoção naquele tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai lembrar eles e falar: está vendo, aquele dia você matou ele na cruz, viu? Foi vocês, não foi outro, foi vocês. Né? Então a gente tem essa situação. E a Bíblia vai dizer que Ele vai interceder pelo povo de Israel. Porque até hoje o povo de Israel não crê que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, essa palavra ainda não se cumpriu na vida do povo judeu, mas ela vai se cumprir. Né? A Bíblia diz que em Romanos 8 que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei o que é. Você sabe o que é gemidos inexprimíveis? Você sabe o que é? É algo que você não consegue expressar a dor. Inexprimíveis, não dá para expressar. Linha de negação. Você não tem você não é quantitativo o tanto de dor que você está sentindo. Né? E Efésios 6,18, né, vai dizer da armadura de Deus, lá no finalzinho que nós estudamos no ano passado, né, da intercessão. Né?
E a Bíblia diz lá em Judas 20, fala do Espírito que intercede pelos crentes. E graças seja a Deus por isso, porque se ele não intercedesse, nós estávamos tudo lascado. Vai por mim, viu? E para nós terminarmos aqui para a igreja, né? Tem dois pontos que nós estamos falando. Primeiro, os dois últimos pontos, ele distribui dons aos homens. Né? 1 Coríntios capítulo 12. Um só corpo, um só membro, e ele dá o mesmo Espírito que dá a cada um segundo o que a igreja necessita. Então, uma das ações do Espírito Santo é distribuir dons para a igreja. É do homem? Não, é de Deus. Então não adianta eu falar para você, ó, recebe dom não sei do que. Se Deus falar que não vai, não vai. Se Deus falar para você, ó, te dou o dom de limpar a casa de Deus, mas eu quero de profetizar. Mas, cara, o que tem hoje é esse. Então, o Espírito Santo de Deus, ele capacita, ele derrama dons sobre a igreja, para a igreja ser um reflexo da glória dele aqui na terra. Existem dois tipos de dons na igreja, tá, irmãos? Né? Talvez você não saiba disso. Existem dons de poder e existem dons de ministério. Dons de poder são o que está escrito lá em Coríntios capítulo 12. Dons de ministério que está escrito em Efésios capítulo 4. Há uns ele escolheu para pastores, outros apóstolos, outros sobreiros, presbíteros e tal. Esses são dons de ministério. Quem é que escolhe? O Espírito. Então, irmãos, não tem como, né? A gente fala, mas quem escolhe? Quem escolhe é o Espírito. É o Espírito que levanta pregadores, é o Espírito que levanta ministradores, é o Espírito que levanta levitas, é o Espírito. Por isso que Jesus fala, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Mas você vai pedir para quem? Enviar ceifeiros? O dono da seara, que é o Espírito. Quem é o dono da igreja? O Espírito. Então peça ao Espírito Santo que envie. Ah, não tem música, peça ao Espírito Santo que envie. Ah, não tem, peça ao Espírito Santo. É ele que tem que capacitar e fazer com que o homem chegue, se aproxime e faça a obra dele. Então tem os dons de poder e tem os dons ministeriais. E para nós encerrarmos agora é sério. Ele, o Espírito Santo, nos prepara em terra, aqui na terra, para morarmos no céu. Isso é uma preparação. Paulo escreve que nós somos peregrinos nessa terra. E como é que eu sei isso? Eu sei isso quando eu leio Gálatas capítulo 5, no fruto do Espírito. É a maneira que você tem de se aproximar, de ser de Deus aqui na terra. O Espírito Santo te deu uma condição de você dizer assim: eu sou um cidadão do céu quando eu tenho esse fruto em mim. Eu tenho paciência, longanimidade. Todo fruto que o Espírito Santo põe na vida do crente é todo. O crente não pode só ter um, tá, irmão? Tem que ter todos. Porque fruto não é dom. Fruto é qualidade. Fruto é excelência. Fruto é diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Dom, qualquer um pode ter. Fala, qualquer um. Saúl tinha dom. Profetizou no meio dos profetas. Mas fruto tinha Davi. Fruto do arrependimento, fruto do louvor, fruto da graça. É diferente. Por isso que, quando a gente fala de fruto, o fruto do Espírito, nesse contexto aqui, é dizendo assim: crente, viva na terra como um preparatório para ir para o céu. Porque no céu você vai ter que ter essas características. E quem faz isso? O Espírito. Então, irmãos, a partir de hoje, entenda: o Espírito Santo é muito mais importante na minha vida e na tua vida do que você imaginou. Ele está em todas as áreas da igreja. Todas. Do homem que edifica do homem que sai a campo. Todas as áreas estão na mão do Espírito. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Perdoa o atraso, irmãos, mas é que é muito assunto para se falar em uma hora, né? E também se falar mais fica cansativo. Então a gente tem que ter. Mas eu espero que todos tenham entendido a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Ou em partes, alguma coisa, entendeu? Né? Amém?
Sábado nós teremos culto aqui às 19h30, domingo também. E dia 25 é a festividade da mocidade. Estejamos orando aí pela vida da Noemi, pela vida desses jovens, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo para cear conosco, fazer morada em nós, levarmos, ó Pai, uma vida de santidade. Abençoa o teu povo, Senhor, que nós venhamos reconhecer que o Senhor é Deus, o Senhor tem todos os atributos de Deus. Nessa noite, Pai, abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, leva-os em paz, ó Deus, para os seus lares, uma semana de graça, de poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa e santifica no Espírito, Senhor, o teu povo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Os que creem digam amém. Deus abençoe a vida de Deus.